Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz de Cristo. João, no seu capítulo 19, a partir do versículo 17, ele diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A morte de Jesus foi um ato terrível. A crucificação era um terrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a determinados presos, a determinadas pessoas. Apenas os piores criminosos eram condenados à morte na cruz. E Jesus, como nós sabemos, não tinha pecado, nem culpa, e muito menos era um criminoso. Mas ele foi pregado naquela cruz pelo pecado de toda a humanidade. Jesus, ele se ofereceu para tomar o nosso lugar. Era para nós estarmos lá naquela cruz. Seu sofrimento na cruz foi muito grande, mas ele decidiu passar por tudo isso por amor a nós. João, no seu capítulo 15, versículo 13, também diz o seguinte, João 15, 13. Olha o que o próprio Jesus diz: Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O que a cruz de Cristo nos ensina? Primeiro, na cruz a nossa dívida foi cancelada. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo afirma que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Mediante a fé em Jesus e pela maravilhosa graça a nós concedida, tornamo-nos livres da condenação eterna. Passamos das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da culpa para o perdão, e fomos resgatados de um reino rebelde para servirmos ao legítimo rei. Por causa da cruz, podemos desfrutar a nova vida em Cristo, porque nos unimos a Ele em sua morte e ressurreição. Nossos desejos malignos, nossa escravidão e amor ao pecado morreram com Ele. Paulo também fala lá em Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, meus queridos amigos e irmãos, na cruz a nossa dívida foi cancelada. Através da cruz, Jesus atraiu para si todo o pecado da humanidade. Segundo, a cruz de Cristo aponta para a nossa miséria. A Bíblia nos ensina que nascemos em um estado de pecaminosidade, culpa e morte espiritual. Não existe ninguém que possa considerar-se justo pelos seus próprios méritos. Paulo diz agora em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A cruz nos mostra o quanto somos pecadores e que somente por Cristo podemos obter perdão de todos os nossos pecados. 1 João, no seu capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela, a cruz, nos mostra também o quão carentes, miseráveis e impotentes somos. Portanto, ninguém pode declarar-se inocente. Pesa sobre nós, sobre todos nós,
grande dívida para com Deus, e sem Cristo estaríamos condenados à morte eterna. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra aqui ela é bem clara para nós. Todos nós nascemos condenados ao pecado, nascemos condenados ao viver longe de Deus. E a cruz aponta isso para nós. A morte de Jesus nos mostra quão miseráveis nós somos. E pelos nossos méritos, pelas nossas obras, por tudo aquilo que podemos fazer, nada irá nos levar à presença do Senhor. Somente Jesus, porque foi Ele que atraiu todo o pecado para aquela cruz e morreu pelos nossos pecados. E terceiro e último ensinamento que a cruz de Cristo nos dá é que a morte de Cristo na cruz foi suficiente para a nossa salvação. A cruz nos remete ao fato inabalável de que nada do que façamos pode atenuar a nossa dívida para com Deus, como nós falamos agora há pouco. Não precisamos fazer qualquer sacrifício ou oferta para obtermos a salvação. Jesus, no seu último ato lá naquela cruz, a última expressão proferida por Jesus na cruz foi: está consumado. A palavra grega é tetelestai, um termo contábil que significa pago integralmente. Jesus estava dizendo: está pago a dívida do homem com o Criador, por causa do pecado de Adão. A obra da salvação se tornara eficaz por intermédio do seu sacrifício em prol de toda a humanidade. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a morte de Cristo na cruz nos ensina que ela foi suficiente para a nossa salvação. Eu, você, não precisamos fazer nada. Aliás, nada que fizermos neste mundo vai nos levar a Deus, vai nos levar à salvação. Somente através de Cristo. A morte dele, como ele mesmo disse, está consumado. Ele pagou a dívida que todos nós tínhamos com Deus. E quando você vai a Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, os seus pecados a Cristo, você está com a sua dívida quitada perante o Senhor. E você, crê na mensagem da cruz? Medite sobre essa mensagem e lembre-se, para alcançar a salvação, ter seus pecados lavados pelo sangue de Cristo, faz-se necessário crer na morte e ressurreição de Jesus, confessar os seus pecados a Ele e assim passar a viver uma nova vida, viver em novidade de vida, viver uma vida direcionada por Jesus. E só Ele, só Jesus pode justificá-lo dos seus pecados, porque, repito, foi Ele quem morreu naquela cruz. Foi Ele quem atraiu todos os pecados para ti. Foi Ele que se fez pecado por nós. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não postergue. Tome essa decisão o mais rápido possível. Confesse os seus pecados a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Tenha-o como seu Senhor e Salvador. Porque só Ele pode justificá-lo dos seus pecados. Paulo também escreveu aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos e amigos, pela fé, creia na morte e ressurreição de Cristo, creia na mensagem da cruz e entregue seus pecados a Ele e viva uma vida que agrade ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem da cruz, Deus.
onde Jesus pagou um alto preço para nos redimir, para nos dar vida, para nos dar a vida em abundância, para nos dar acesso novamente ao Senhor, Deus. Senhor, abençoe esse irmão e amigo querido que viu essa mensagem, Deus, que ele possa tomar a decisão correta, entregando sua vida a Jesus, entregando os seus pecados a Jesus e vivendo uma vida direcionada pela tua bendita palavra, Pai. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique em paz. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, suas ações. Pense, reflita sobre a mensagem da cruz.